Êxodo capítulo 19. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, e tinham acampado no deserto. E ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio e chamou os anciões do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: Fiquem atentos para que não subais ao monte, ou toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou assenteado. Seja animal ou homem, não viverá. Quando a trombeta soar, o toque longo subirão ao monte. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E eles lavaram suas vestes. E ele disse ao povo: Estai prontos no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos, e uma das densas nuvens sobre o monte, e a voz da trombeta soou toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo.
e a fumaça dele subiu com a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou, o toque longo, e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou, e Deus lhe respondeu por uma vez. E o Senhor desceu sobre o monte de Sinai, no cume do monte. E o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte o povo, para que não ultrapasse para ver o Senhor. E muitos deles morreram. E que também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenastes, dizendo: Estabelece limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor lhe disse: Vai, desce e subirás, tu e Arão contigo, mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Assim Moisés desceu ao povo e falou a eles.